Olá para todos e vamos a mais um estudo. Você sabe qual é o último sinal que falta para a volta de Jesus? Este sinal ainda não aconteceu. Muitos pensam que Jesus não vai arrebatar a igreja enquanto o evangelho não for pregado no mundo inteiro. Muitos pensam que esse é o último sinal que falta para a volta de Cristo, mas não é. Ainda existem muitos países anticristãos que não aceitam o evangelho, que o evangelho ainda não foi pregado por lá. Alguns alegam que antes de Cristo voltar, o evangelho será pregado em todo o mundo. O versículo usado é Mateus 24, verso 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas não é bem assim como muitos pensam. O evangelho pregado no mundo inteiro não é o sinal que falta para o arrebatamento da igreja. Os sinais do arrebatamento da igreja são outros. Jesus pode voltar a qualquer momento. Os sinais do arrebatamento da igreja já estão acontecendo. São terremotos, guerras, epidemias, falsos profetas e muitos outros. Esses sinais já estão evidentes entre nós e apontam para o arrebatamento da igreja que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja não é o fim do mundo, pois o mundo vai continuar. Depois do arrebatamento da igreja, haverá a grande tribulação, o reino milenar de Cristo na terra, que será 7 anos, e depois dos 7 anos da grande tribulação, virá o reino milenar de Cristo na terra. Só depois virá o fim. Então, o fim do mundo só acontecerá após o milênio. O arrebatamento da igreja não é o fim. A grande tribulação também não é o fim. E nem o milênio, somente após o reino milenar que será o fim. O evangelho pregado no mundo inteiro só acontecerá durante o milênio, onde todas as nações conhecerão o evangelho. A palavra mundo, que vem do grego oikoumene, significa área habitada da terra. Se conta apenas as partes habitadas. Hoje o mundo todo é habitado, mas naquele tempo, nos tempos de Cristo, no tempo da igreja primitiva, ainda não era. O Brasil tem 500 e poucos anos. Naquele tempo a terra não estava toda habitada. Paulo disse que na terra todo o evangelho estava sendo pregado, diferente de hoje, que não está sendo pregado no mundo inteiro. Veja o que Paulo diz, Romanos 1, verso 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Veja que Paulo disse, em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Em todo o mundo. Ele disse no tempo presente, em todo o mundo, o evangelho estava sendo pregado no mundo inteiro. Para os dias de hoje, isso não se aplica. Hoje o evangelho não está sendo pregado no mundo inteiro. Veja mais esse versículo que Paulo disse, Romanos 10, verso 17. A sua voz ressoou por toda a terra. Isso não aplica hoje. E as suas palavras até aos confins da terra. Não se aplica hoje. Jesus disse que o evangelho seria pregado em Samaria e até aos confins da terra. Ainda não alcançou nos dias atuais. No tempo deles, alcançou. Em nossos dias, não. Então, por isso, na era apostólica, o evangelho tinha sido pregado no mundo inteiro, se referindo às partes habitadas da terra naquela época. Mas o fim do mundo não aconteceu. Muitos, nos tempos de Paulo, na igreja primitiva, achavam que Cristo iria voltar naquele tempo. Para eles, o evangelho já havia sido pregado no mundo inteiro. Paulo disse sobre o arrebatamento da igreja. Ele disse, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E muitos entendem que eles achavam que estariam vivos no arrebatamento da igreja. Para eles, o fim estava próximo.
Para muitos deles, todos os sinais da volta de Cristo já teriam ocorrido. E hoje, muitos países ainda estão sendo evangelizados e muitos não foram evangelizados. O fim do mundo será após o milênio e não no arrebatamento da igreja, como alguns pensam. Não é o fim. O mundo vai continuar após o arrebatamento da igreja. Quantos sinais a mais que aconteceu após a era apostólica? Tinha terremoto, tinha fome, tinha guerras, mas hoje a intensidade é maior. Hoje a ciência se multiplicou, a multiplicação da ciência veio de 100 anos, pouco mais de 100 anos para cá. A invenção do automóvel, do avião, dos meios de transporte, computador, celular, televisão, são coisas novas. Naquele tempo não tinham. Então, os sinais da volta de Cristo, do arrebatamento, é progressivo. E esses sinais também são evidências que o fim do mundo também está se aproximando. Porque quanto mais próximo está o arrebatamento da igreja, o fim do mundo também está se aproximando. Embora o fim do mundo não será no arrebatamento da igreja, mas são sinais que o fim do mundo também se aproxima. É tudo uma questão de interpretação. Nós também achávamos que era assim, né? Mas ao longo dos anos, né, fomos compreendendo melhor. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação, né? Se inscreva se não for inscrito, comente e até o próximo.